Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou fazer uma campanha pela preparação do microfone de lapela, os irmãos do multimídia. Porque é muito cabelo aqui para segurar esse microfone. Aqui é uma briga de cabelo e o negócio aqui fica difícil. Fazer uma campanha pública agora, hein? Agora ficou bom. Hã? A casa caiu, a casa levantou agora. Glória a Deus. Shalom, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas. Amém? Vou pedir para o Marcel distribuir aí um pacotinho para os irmãos. E enquanto isso, você vai abrindo a palavra em Gênesis 25. Amém? Vamos ler a partir do verso 27. Não é doce, o Hamilton já vai pensar que é doce. O Hamilton até entrou para sentar, achando que vai comer um doce. Não é doce, Hamilton, não adianta já, fica. Pode até comer, mas não é doce. Quem sabe o que é isso? Não. Quem não sabe, quem sabe sem eu contar. Gente, quem que falou? Caio, pode chutar, mas não, cuidado com a irmã da frente. Lentilha, irmãos. Quem conhecia lentilha vermelha? Eu não conhecia, eu só conhecia a lentilha verde. Achei muito interessante, porque na palavra nós vamos ler o texto que fala sobre lentilha, e fala, né, do ensopado vermelho, e eu pensava, mas a lentilha é verde, né, ensopado, como que fica vermelho ensopado de lentilha, né? E outro dia eu fui na casa no Empório, né, acho que é Empório que chama, que tem essas coisas, e aí eu vi lentilha vermelha, achei muito interessante. Aviso, isso não é para guardar na carteira, não dá sorte, tá, irmãos? Eu só trouxe para mostrar para vocês, vocês podem jogar esse pacotinho, não dá para fazer sopa, porque é muito pouco. Só se dá tudo, combina aí, dá tudo para Marisol, mesmo assim dá muito pouca sopa, né? Acho que só para o Bernardo, talvez. Bom, o Bernardo também come muito, acho que nem para ele dá, né? Então, não dá sorte, tá, irmãos? Não adianta guardar na carteira, tá? Avisando, né? Abriram a palavra? Gênesis 25, 27. Vamos lá. Dados os avisos dos perigos, cuidado. Vamos ler lá. Gênesis 25, 27 diz assim: os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom. Edom quer dizer vermelho. Está bem, respondeu Jacó, mas, em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e, deste modo, vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então, Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? Até aí. Então, lentilhas, né, que no hebraico se diz adashim, é uma leguminosa cultivada pertencente à família da ervilha, parente da ervilha.
Nos mercados da Palestina, lentilhas vermelhas continuam sendo vendidas como a melhor das suas variedades. Então, já naquela época, era muito usado e ainda hoje é comumente usado na Palestina. O que quer dizer primogenitura? Para quem não está acostumado com esse termo. Ser o primogênito era ser o responsável pelo cuidado da família. Isso incluía administrar os bens do clã para que todos tivessem um sustento digno, cuidar de todos os membros do clã e em sua saúde e segurança, principalmente contra ataques externos. Perpetuar o nome da família, o que implicava em ter filhos, etc. O patriarca tinha autoridade sobre toda a casa, incluindo os filhos e filhos adotados, filhas não casadas e netos. Assim, quando o pai morresse, o primogênito herdaria também suas responsabilidades. Não era fácil ser o primogênito, mas também havia algumas vantagens. O primogênito receberia a herança porque era transmitida por via paterna. Mais tarde, estabeleceu-se que a herança do primogênito seria maior do que seus irmãos. Quando o pai estava para morrer, liberava bênçãos aos seus filhos. As bênçãos maiores e melhores seriam dele e o primogênito permaneceria na casa do pai, enquanto que os irmãos mais novos, muitas vezes, precisavam ir para longe em busca de oportunidades. Então, estavam aí os dois irmãos, Esaú e Jacó, irmãos gêmeos, e Esaú era o mais velho, o que nasceu primeiro, o primogênito. Portanto, todo o direito da primogenitura pertencia a ele, as responsabilidades e os direitos de filho mais velho. Então, ainda hoje é muito importante, biblicamente, e naquela época tinha toda essa conotação de responsabilidade da família, de direito às terras, direito à herança. E quando Esaú chegou, com a caça lá, Esaú era um exímio caçador, diz a palavra, Então ele estava acostumado certamente a passar tempos, na mata, na floresta ali, caçando, Então ele estava acostumado a ficar com fome, sim ou não? Porque não tinha uma quentinha, irmãos, Ele não levava, certamente levava alguma coisa para comer, mas não tinha uma quentinha, não tinha um marmitex, uma coisa tão prática como nós temos hoje em dia. Então, ele passava períodos sem comer, porque ficava espreitando a caça, esperando o momento certo, e não saía para caçar um pardalzinho e voltava, Saía para fazer grandes caças, e provavelmente levava dias até trazer uma boa caça, voltar, Então, ele estava acostumado. Mas, nesse dia, ele chegou ali, viu, a concupiscência dos olhos, viu aquela comidinha boa, cheirosa, e falou assim, eu quero essa comida. E, naquele momento, ele simplesmente desprezou o que ele tinha de mais valioso, que era a primogenitura. Para a gente, hoje pode parecer absurdo, Falar assim, puxa vida, mas ele não pensou duas vezes. Mas quantos de nós faríamos o mesmo? O que ele disse foi, do que me vale a primogenitura, o direito de irmão mais velho, se eu estou com fome? O que eu vou fazer com isso? Agora, o que me serve as terras com fome? Tipo assim, a gente tem até uma expressão que a gente usa, estou morrendo de fome, Você sabe que existe um consenso de que quem come uma banana por dia não está morrendo de fome? Misericórdia, Comer uma banana por dia, a gente fala, Jesus! Uma penca já é pouco, Mas uma banana por dia não é considerado uma pessoa que está realmente em estado, sim, passando fome, já está comendo alguma coisa. Então, a pessoa tem que ficar comendo menos que uma banana por dia para ser considerada uma pessoa que está realmente passando fome. Então, mas a gente fala, estou meia hora, tipo assim, comi o pãozinho ali na cantina, mas já estou morrendo de fome, Hoje, então, que a gente vai
comer fora, a gente está assim. A fome está dentro. Tiago disse que não tá sem comer desde ontem, né? Só esperando para ir almoçar. Então, ele chegou ali e ele considerou aquilo muito mais importante do que algo que se passava de geração em geração, né? Algo que a família dele, o pai dele iria passar. E vejam bem, irmãos, não eram só os bens materiais, eram a bênção do Senhor, né? O pai colocava a mão sobre a coxa, sob a coxa, né? E abençoava o filho, né? E passava todas as bênçãos de geração dos filhos, passava sobre aquele filho. E ele desprezou aquilo. Naquele momento, ele se interessou mais por matar a sua fome, ou seja, por fazer algo, satisfazer uma necessidade imediata, né? E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não deixamos que a necessidade imediata de algo nos tire uma bênção eterna do Senhor, ou nos afaste de uma bênção muito maior do Senhor, porque nós necessitamos daquilo de imediato, porque nós vemos, né, cobiçamos com nossos olhos, porque o nosso corpo pede, né? E o que é que nós temos feito? O que é que nós temos trocado? A minha proposta nesse dia, né, é que você até guarde, né? Vou quebrar seus planos, Marisol. Em vez de dar para Marisol, guarde, né? Mas não para te dar sorte, mas que você olhe e pense todos os dias: o que eu tenho feito com os meus privilégios, com tudo aquilo que o Senhor tem me dado? Pelo que eu tenho trocado? Qual tem sido a lentilha da minha vida? Qual tem sido a fome que tem roubado o meu tempo com o Senhor? Eu tenho o privilégio, por exemplo, de vir ao culto, amém? É um privilégio você estar aqui? Amém. Irmãos, nós temos aí o culto do domingo da igreja perseguida, obrigada, do DIP, em que nós vemos aí quantos países sofrendo perseguição. Em quantos lugares as pessoas são proibidas de saírem de suas casas, ou até mesmo de trazerem o culto para dentro de suas casas. Quantas pessoas não podem falar do Senhor? E nós temos o privilégio de sair de nossas casas e vir adorar ao Senhor. Mas quantas vezes nós temos trocado por umas horas de sono, por exemplo? Hoje eu estou muito cansada. Eu não dormi bem essa noite. Às vezes a gente não dorme a semana inteira, né? Ou dormiu a semana inteira e vai dormir na segunda. Mas do sábado para o domingo, a gente não dormiu. E a gente não pode adiar, por exemplo, vir ao culto e deixar para dormir à tarde. A gente tem que dormir na hora do culto, né? Não posso perder essa boquinha, estou morrendo de sono, né? E a gente precisa dormir. Sim ou não? Vocês ficam quietos, eu me acho a única pecadora da face da terra. Eu vou te falar, domingo é difícil levantar, irmãos. Domingo é muito difícil. Parece que a noite mais difícil de dormir é de sábado para domingo. E de sexta para sábado, quando tem escola bíblica, também, né? É impressionante. Nossa lentilha, né? Nós não sabemos se amanhã nós vamos poder ter culto. Aliás, corremos sérios riscos, né? Por isso estamos orando pelo Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia dessa nação. Hoje podemos ter culto, temos esse privilégio,
E muitas vezes trocamos por um prato de lentilha. Quem não pode dizer amém, diga misericórdia. Eu tenho o privilégio e a liberdade de ler a palavra de Deus, amém? Todos os dias. Quem tem Bíblia aí? Né? Quem tem Bíblia física aí? Ninguém trouxe, né? Alguém trouxe Bíblia física? Oh, glória a Deus, temos 2 crentes em nosso meio, aleluia! 3 crentes em nosso meio. Aleluia. Eu compro Bíblia grande para ler melhor e aí não traz porque é pesada, né? Antes eu tinha uma Bíblia pequena que eu sempre carregava. Agora a Bíblia é grande para ler melhor, para enxergar, e aí não carrega porque é grande. Aí a gente carrega no celular, né? Então, quer dizer, tem mais uma facilidade. E eu gosto de Bíblia assim porque a gente risca, né? Grifa, eu acho muito melhor. Apesar que no celular a gente tem essa possibilidade, mas aí a gente troca de celular, ou coisa, aí não tem mais nada, né? Marcado. Mas, enfim, nós podemos ler a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas, qual é a sua lentilha? Talvez uma série de TV, né? Trocamos por horas diante da TV? Trocamos o privilégio de ler a palavra por algumas horas na TV? Ou por alguns joguinhos no celular? Peguei aí alguém, hein? Né? Ou pelo WhatsApp, né? Como nos rouba tempo, né, irmãos? Como nos rouba tempo. Nossa lentilha. Como nós temos trocado o nosso privilégio. Como nós temos trocado aquilo que é mais precioso em nossa vida. Eu tenho o privilégio de reconstruir minha família todos os dias. Sabe aquele dia que tua família pisa no seu pé? Não aqui, né? Nem nos Estados Unidos, né, Maricelma? Só lá na Croácia. E que a gente tem vontade de nunca mais olhar na cara, de brincar de roxinho. Mas a gente tem oportunidade de amar, de reconstruir, de dar o outro lado da face. Mas a gente troca pelo orgulho. Eu não preciso passar por isso. Nossa lentilha. Eu poderia ser como Jesus, mas eu vou ser como Esaú. Quantas vezes nós temos o privilégio de honrar os nossos pastores? Parece estranho falar isso, né? Porque parece que estou buscando glória. Mas eu também tenho pastores, eu também respondo aos apóstolos, nós também temos, né, nosso encontro, nosso café de pastores. Quantas vezes nós temos o privilégio de ouvi-los e de que eles dediquem tempo a orar por nós. Mas quantas vezes a gente pensa, não tem obrigação. Isso que ele está falando eu nem concordo tanto. Né? A pastora gosta que ponha o envelope aqui e eu gosto de pôr do outro lado. Mas em coisas simples, coisas bobas, né? Ontem ainda na escola bíblica eu falava como nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas. E graças a Deus concordaram comigo, eu não fiquei sozinha. Eu falei assim, só eu sou hipócrita. Né? Aí graças a Deus as mãos começaram a se levantar. Né? Porque a gente gosta de falar de Jesus, a gente gosta de falar que eu amo, mas a gente é tão hipócrita. Né? O menor pisão no pé, a menor coisa que a gente não gosta, a gente já quer sair da igreja, a gente já não quer fazer, a gente já ama menos, né?
Ontem o Daniel e a Natasha me trouxeram 2, fica a dica, né? Deixa eu aproveitar a dica. 2 chocolates, La Creme, 0, viu, Hamilton? E eu disse, filho, te amo mais que ontem. Eu já te amo, mas com chocolate a gente ama mais. Né? Mas como a gente é hipócrita, né? Porque a gente ama menos quando a pessoa chateia a gente. Gente, não adianta falar que não. A gente não tem a mesma vontade de olhar nos olhos. Ah, você, shalom, né? Shalom. Parece até que é vesgo, né? Shalom. E às vezes é só porque você não está bem, às vezes, né? E é um momento de olhar nos olhos e falar, shalom, amado, eu amo você. Né? Para que realmente aquilo saia. Para que o amor de Deus flua. Para que aquela hipocrisia, né, inerente ao ser humano, seja arrancada de nossa raiz. E que nós amemos, como diz a palavra, verdadeiramente. Como Jesus nos amou. Na cruz, né? Quando disse, não lhes impute esse pecado, Senhor, eles não sabem o que fazem. Isso é amor. Isso é amor. Nós temos o privilégio de ouvir a palavra. Amém? É um privilégio você estar aí. Quando você começa a estudar a língua dos sinais, por exemplo, e você estuda o mundo, né, do deficiente auditivo, e você começa a ver para traduzir, quanta coisa se perde, né? Porque quando nós traduzimos, você não traduz ao pé da letra, por exemplo, um louvor, você tem que, algumas coisas você pega, não dá para ser todas as palavras, você traduz a situação, o sentimento, não é tudo. Então, e você ouve, você está ouvindo tudo que eu estou falando, né? Não é preciso resumir, você está ouvindo, você ouve a entonação, né? Um deficiente auditivo, ele depende muito da expressão da pessoa que está interpretando, né? Porque se eu disser, é diferente eu dizer, você é lindo, ou você é lindo, né? Então, é diferente. E você só de ouvir, você não precisa me ver. Se eu falar, você é lindo, ou você é lindo, você ouve, você já vê a diferença. Agora, o deficiente, ele depende muito da pessoa que está traduzindo. E nós temos esse privilégio de ouvir a palavra, de ouvir a voz de Deus através daquele que está pregando, de ouvir a voz do próprio Senhor. Amém? Mas quantas vezes nós trocamos por um cochilo na hora do culto? Né? Quantas vezes nós estamos aqui pregando e nós vemos? Né? Dá vontade de fazer igual o professor, né? Agora tudo é proibido, né? Na minha época o professor tacava um giz. Né? Dorme, o povo dorme, que dá gosto, falta pouco babar, assim, né? Dá desgosto, né? A gente pensa, deve estar muito chata a minha pregação. Deve estar muito chata. Lentilha, né? Um cochilinho na hora do culto. Crianças, né? Mas nós vemos isso na igreja, né? Às vezes fica até tarde, até mais tarde, né? Na lentilha, não é? Às vezes fica, porque nós sabemos, cada um se conhece, amém, irmãos? Você se conhece ou não se conhece? Não se conhece? Vou comprar um espelho para cada um, você vai ficar diante do espelho e falar, prazer, eu sou, né? Então eu sei os meus limites. Eu às vezes fico, quando tem alguma coisa, fico, algum trabalho, tudo, mas eu, até para dormir mesmo, é difícil. Né? Eu não consigo cochilar. Tenho uma amiga, né, ainda tem até hoje, que a gente vinha do trabalho, ela dormia de pé, assim, no ônibus. Eu ficava inconformada, dormia mesmo, conseguia dormir.
né? Aí, ó, tem outros levantando a mão. Eu não consigo. Na época que a Fátima morava em Recife, eu cheguei a ir para lá de ônibus, 2 dias e meio de ônibus, e eu não dormi os 2 dias e meio no ônibus, né? Por mal cochilava. Eu não consigo, eu tenho que estar numa posição certa, eu sou muito chata para dormir. Então, cada um se conhece, né? Se tem facilidade em cochilar, né? Então, a pessoa tem... E outra coisa, uma vez só eu cochilei na igreja quando eu era adolescente. Eu era nova convertida, irmãos, e nós fomos numa reunião de oração à noite. E eu estava de joelhos, assim, orando, e eu dormi e sonhei que Jesus voltou e só tinha ficado, eu acordava e só estava eu na igreja. Eu acordei tão assustada. Nunca mais. No sonho eu acordava assim, e aí não tinha mais ninguém. O Senhor tinha arrebatado todo mundo e eu tinha ficado, né? Eu nunca mais, né? Eu tinha um medo, né? Mas a gente se conhece, né? Então, toma cuidado. Faz de acordo com aquilo que o seu corpo, né? Cada um tem um limite. Se você tem essa dificuldade, preste atenção, tenha mais cuidado, para que você não troque, né? Outros trocam pelo WhatsApp, né? Na hora do culto. Porque a gente vê a Bíblia no celular e aí vem os avisinhos, né? Difícil, né? Quem será? Difícil você não baixar. Então, traga uma Bíblia de papel, para não sofrer a tentação. São coisas que nos roubam, irmãos. São lentilhas. Amém? Outros contam formiguinhas, né? Assim, pensando, nos boletos, acho, não sei. Mas, enfim, eu queria que vocês ficassem com essa palavra de advertência e meditação. Qual tem sido a lentilha pela qual você tem trocado o seu privilégio? Seu privilégio é servir ao Senhor. Não deixe que nada te roube. Não deixe que nada tire você daquilo que o Senhor tem te dado. Daquilo que é o bem mais precioso. Não desconsidere o que Deus tem te dado. Porque às vezes, como é muito fácil, né? Como Deus nos deu de graça, como nós não fizemos esforço, a primogenitura, ninguém se esforça para ser primogênito, né? Embora Esaú e Jacó teve uma brigazinha ali, né? Quem não conhece a história do nascimento deles, Jacó pôs a mão para fora antes. Ele queria nascer antes, já teve uma briga para nascer ali, né? Esaú teve que brigar para nascer antes. Mas, normalmente, né? As pessoas são primogênitos porque nascem primeiro, ponto, né? E nós somos salvos porque Jesus nos deu esse presente, amém? Nós só precisamos dizer, eu quero. É nossa única ação. Depois disso é só servir ao Senhor. E às vezes nós achamos que é fácil demais e não consideramos o esforço do Senhor. Então, a salvação é de graça, mas ela teve um preço, e um preço alto. Um preço muito alto. Quando o Senhor desceu, né, e veio, quero que os músicos preparem um louvor. Não pensem em nenhum louvor, podem preparar algo. Quando o Senhor desceu e veio para nos salvar, Ele deixou ali a companhia, deixou a presença do Pai, e isso foi cruel para com Ele, tanto que na hora da sua morte, né, Ele gritou, por que me abandonaste, Pai? Porque foi um momento de separação diante de Deus. Ele nunca tinha se separado do Pai, mas o pecado nos separa de Deus. E naquele momento, Ele teve que se separar de Deus, porque Ele estava com os nossos pecados sobre Ele. Então, teve um preço muito alto. Então, não desconsidere aquilo de mais precioso que você tem,
e que teve um preço alto. Um preço de morte, morte de cruz. Amém? Qual tem sido sua lentilha? Medite nisso, entregue diante de Deus nessa manhã. Declarando que você não vai mais fazer essa troca. Declarando que você vai agir de maneira diferente. E que o inimigo não vai mais te vencer nessas áreas.